A Mata Atlântica é um bioma composto por diferentes formações vegetais e ecossistemas associados que se destacam por sua grande biodiversidade, incluindo, por exemplo, várias espécies endêmicas que ocorrem apenas nessa região. Hoje, devido a uma série de fatores que incluem, por exemplo, a atividade humana, restam, segundo a função SOS Mata Atlântica, apenas 12,4% da floresta que existe. A Mata Atlântica é constituída de formações florestais nativas e ecossistemas associados. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, entre as formações florestais que fazem parte da Mata Atlântica, podemos citar floresta obrifila densa, floresta obrifila mista, também denominada de Mata da Araucárias, floresta ombrifila aberta, floresta estacional semidecidual, floresta estacional decidual. Já os ecossistemas associados são maguezais, vegetação de restingas, campos de altitude, brejos interioranos, escravos florestais do Nordeste. A Mata Atlântica é um bioma conhecido por sua grande biodiversidade, devido principalmente às variações que ocorrem nesse bioma. Essas variações ocorrem devido à extensão da Mata Atlântica em latitude, longitude e variações altitudinais. Estima-se que cerca de 1% a 8% da biodiversidade da Mata Atlântica corresponda à biodiversidade mundial. Em relação à fauna, nós temos o fato de que uma das espécies mais conhecidas do bioma Mata Atlântica é, sem dúvida, o mico-leão dourado, que hoje é considerado o símbolo desse bioma. Essa espécie é endêmica, ou seja, ela ocorre apenas na região da Mata Atlântica e originalmente ocupava toda a zona costeira do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. A Mata Atlântica é um bioma extremamente importante, tanto economicamente quanto ecologicamente. As formações de floresta existentes nesse bioma ajudam, por exemplo, na regulação do clima e na proteção do solo. Não podemos esquecer que 7 das 9 maiores bacias hidrográficas brasileiras encontram-se nesse bioma e que a vegetação preservada protege rios e nascentes, garantindo assim abastecimento de água para a população. Grande parte da população brasileira vive na Mata Atlântica, pois foi na faixa de abrangência original desse bioma, 15% do território brasileiro, que se formaram os primeiros aglomerados urbanos, os polos industriais e as principais metrópoles. São aproximadamente 120 milhões de pessoas que moram, trabalham e se divertem em lugares antes totalmente cobertos com a vegetação da Mata Atlântica. Embora a relação não seja mais tão evidente, pela falta de contato com a floresta no dia a dia, essas pessoas ainda dependem dos remanescentes florestais para a preservação dos mananciais e das nascentes que os abastecem de água e para a regulação do clima regional, entre muitas outras coisas. A Mata Atlântica também abriga grande diversidade cultural, constituída por povos indígenas, como os guaranis, e culturas tradicionais não indígenas, como o caiçara, o quilombola, o roceiro e o caboclo ribeirinho. Apesar do grande patrimônio cultural, o processo de desenvolvimento desenfreado fez com que essas populações ficassem, de certa forma, marginalizadas e muitas vezes fossem expulsas de seus territórios originais. Essas populações tradicionais têm relação profunda com o ambiente em que vivem, porque deles são extremamente dependentes. Vivem da pesca artesanal, da agricultura de subsistência, do artesanato e do extrativismo, como a coleta de caranguejos no mangue, ostras no mar e o corte do palmito na floresta. Seu modo de vida, apesar de eventuais práticas que agridem o ambiente, define-se por seu trabalho autônomo e por sua relação com a natureza, pelo conhecimento que conservam através da tradição. A Mata Atlântica originalmente cobriu uma área superior a 1,3 milhões de quilômetros, distribuídas ao longo de 17 estados brasileiros, que iam desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Desde o cobrimento do Brasil,
No entanto, até os dias de hoje, a área de mata foi reduzida a aproximadamente 7% da sua área original, inicialmente em função dos círculos econômicos da história do nosso país, o do pau-brasil, do ouro, da cana-de-açúcar e, posteriormente, do círculo do café. E mais recentemente, em funções da ocupação demográfica nas áreas urbanas, principalmente das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Mais de 3.000 dos 5.507 municípios brasileiros ocupam hoje a área que originalmente foi a Mata Atlântica. Cerca de 108 milhões de brasileiros vivem nas áreas da influência da Mata Atlântica. O clima da Mata Atlântica é predominantemente tropical úmido, influenciado pelas massas de ar úmidas vindas do Oceano Atlântico. Apresenta também outros microclimas ao longo da mata, uma vez que as grandes árvores que compõem a vegetação geram sombra e umidade. Além do clima tropical litorâneo úmido presente na região nordestina, a Mata Atlântica engloba também os climas tropical de altitude na região sudeste e o subtropical úmido na região sul. Suas temperaturas médias e umidade de ar são elevadas durante o ano todo e as chuvas são regulares e bem distribuídas. Na parte litorânea do Brasil, temos a presença da massa de ar tropical atlântica quente e úmida, favorecendo a massa com bastante índice pluviométricos regulares durante o ano. Para realizar a recuperação da Mata Atlântica é necessário um bom planejamento e um trabalho que privilegie os resultados a longo prazo. Entretanto, é impossível falar de preservação sem combater as atividades e elementos que obstruem o crescimento da floresta, tal qual a realização de atividades agropecuárias próximas a locais de preservação, o avanço de pragas, entre outros. A primeira e mais recomendável forma de recuperação da floresta é a prática da regeneração espontânea, por ser a maneira mais barata, limpa e prática. Como o próprio nome sugere, consiste em permitir que a própria floresta se recupere sem a intervenção humana, através dos diversos meios de dispersão de sementes existentes na natureza, como a ação dos ventos, de pássaros e de insetos. Para isso, como já foi dito, é preciso interromper práticas e fenômenos que atrapalhem a regeneração ou que agridam direta ou indiretamente a vegetação. Entretanto, nem sempre a regeneração espontânea é a maneira mais viável para se praticar a recuperação da floresta. Às vezes, ela não é possível e, às vezes, não é recomendável, sobretudo quando o número de espécies vegetais é limitado, pois a regeneração espontânea, nesse caso, proporcionaria uma menor diversidade, o que torna a floresta mais vulnerável. Nesse caso, o procedimento mais recomendável é o reflorestamento, que deve ser realizado preferencialmente com espécies nativas da região, mesmo aquelas que foram completamente tiradas da área da floresta e que se encontram apenas em outros locais. A vantagem desse procedimento é a rapidez com que os seus efeitos se concretizam, além da variabilidade genética proporcionada pela grande diversidade de espécies que se apresentarão. Mesmo com todos os procedimentos existentes e com todos os avanços da ciência na área de regeneração da floresta, a recuperação da Mata Atlântica esbarra em inúmeros problemas, como os elevados custos e a disputa de muitas de suas terras. Por esse motivo, foi criado o Pacto Florestal. Trata-se de uma iniciativa de alguns centros de pesquisas, aliados à iniciativa privada, a universidades públicas e a órgãos governamentais para acelerar o processo de preservação e recuperação da floresta da Mata Atlântica. O objetivo é recuperar 15 milhões de hectares até o ano de 2050. Atualmente, a Mata Atlântica conta apenas com 7,91% da sua área original, sendo que mais de 80% da vegetação ainda existente encontra-se pulverizada em áreas com menos de 50 hectares.